Olá! Vamos concluir em nossa sessão de hoje a discussão que vimos fazendo a respeito do trabalho produtivo e improdutivo, tal como investiga Marx em um livro intitulado Capítulo 6º Inédito do Capital. Encerramos nossa discussão anterior no momento em que Marx toca na questão referente aos serviços, àqueles trabalhadores que prestam serviços individualizados em uma residência, por exemplo, um trabalhador que presta seu serviço de capinagem, ou então de cozinheiro ou cozinheira, entre outras atividades que representam, sobretudo, valor de uso para aquele que está comprando aquele serviço. Este trabalhador, ele não está participando diretamente do processo de extração da mais-valia ou de acumulação do capital. Marx observa que estes trabalhadores do que ele chama de trabalhadores do serviço não são o carro-chefe da economia capitalista, razão pela qual ele não se deterá a analisar mais detalhadamente qual é a expressão destes trabalhadores no interior da sociedade capitalista. Observará ele nesse sentido. Em suma, os trabalhos que só se desfrutam como serviços, ainda que se os possa explorar de maneira diretamente capitalista, constituem magnitudes insignificantes se comparados com o volume da produção capitalista. Por isso, se deve fazer caso omisso desses trabalhos e tratá-los sob a categoria de trabalho assalariado, que não é, ao mesmo tempo, trabalho produtivo. E Marx está afirmando isto, uma vez que, quando você vende a sua força de trabalho no serviço de capinagem, por exemplo, você está desenvolvendo uma certa forma de assalariamento. Ou quando você contrata alguém para cozinhar durante o mês inteiro, você está desenvolvendo uma relação de assalariamento. Mas não se trata aqui de trabalho produtivo, se trata apenas do consumo de uma certa atividade como valor de uso. Aquele indivíduo contrata os serviços daquela pessoa para cozinhar para ele durante o mês inteiro na sua residência, ou para fazer o trabalho de jardinagem o mês inteiro na sua residência, e este que está fazendo a jardinagem ou cozinhando vai receber em troca um salário. Marx observa: o mesmo trabalho, por exemplo, jardinagem ou alfaiataria, pode ser realizado pelo mesmo trabalhador a serviço de um capitalista industrial ou de um consumidor direto. Em ambos os casos, estamos ante um assalariado ou diarista. Ambos estão recebendo um salário. Mas, no caso daquele trabalhador que está trabalhando na indústria, desenvolvendo a sua atividade de jardinagem ou de alfaiataria, em ambos os casos, estamos ante um assalariado ou diarista. Mas, num caso, trata-se do trabalhador produtivo, é o primeiro caso, e no outro, de improdutivo. No primeiro caso, esse trabalhador produz capital, e no outro, não. Num caso, seu trabalho constitui um momento do processo de autovalorização do capital, e no outro, não. Portanto, o trabalho produtivo e improdutivo não tem a ver com a atividade concreta desenvolvida, e sim com a inserção desta atividade no processo de acumulação ou não do capital. Prossegue Marx observando que grande parte do produto anual, grande parte da riqueza social produzida, é consumida como renda e não ingressa renovadamente no processo produtivo na qualidade de meios de produção. Quando o capitalista
consome alimentos, ele não está utilizando aquela parte da mais-valia para reintroduzir na produção. Ou então, quando o capitalista usa uma parte do dinheiro para gastar em jogos, ele não está reintroduzindo aquele dinheiro sob a forma de capital para realimentar a produção, a acumulação de capital. O mesmo é válido para o trabalhador com o seu salário. Se ele despende em jogos, em apostas, ou consumindo em festas, baladas, ou então tomando a sua cervejinha, aquilo ali é apenas consumo que se dá no interior da sociedade e que não tem nada a ver com o processo de acumulação de capital. Observa Marx que, neste sentido, que pode haver aquele consumo que satisfaz apenas às paixões e aos caprichos. E para o capital, esta parte do dinheiro que é consumida em paixões ou caprichos é de todo indiferente para pensar o trabalho produtivo. Ainda que o desenvolvimento da riqueza, portanto, o desenvolvimento da acumulação capitalista, encontraria um freio se uma parte desproporcional da riqueza não se reproduzisse, nada reproduzisse. Observemos Marx. É de todo indiferente para a determinação do trabalho produtivo, ainda que o desenvolvimento da riqueza encontraria um freio se uma parte desproporcionada se reproduzisse dessa maneira, em lugar de converter-se novamente em meios de produção e de subsistência, que voltam a entrar na reprodução, ora de mercadorias, ora da própria força de trabalho. Por outras palavras, na sociedade capitalista, por exemplo, uma parte daquilo que foi gerado e que é apropriado como renda, seja pelos capitalistas, seja pelos trabalhadores, será consumida improdutivamente da perspectiva do capital. E isto não se coloca como um problema para o capital. Se colocaria como um problema para o capital se toda aquela renda fosse despendida, por exemplo, em gastança que não alimentasse a própria retomada da produção do circuito produtivo. Se o trabalhador, por exemplo, gastar todo o seu dinheiro em festas, em baladas, em bebidas ou em jogos, ele não terá como se alimentar e, portanto, isso é prejudicial para o trabalho produtivo, uma vez que ele não terá energia física e mental para trabalhar no dia seguinte. Do mesmo modo, se o capitalista fizer a mesma coisa com a mais-valia que ele conseguiu extrair do processo de acumulação, o processo de acumulação não tem continuidade, uma vez que ele despendeu tudo em jogatinas, em jogos, em apostas e outras atividades que não realimentam o sistema produtivo. É somente a partir de uma situação dessa que se constituiria como um problema para o capital. Por quê? Se constitui um problema para o capital, porque não estariam sendo consumidos produtivamente. De um lado, realimentando a força de trabalho para que ela continue trabalhando, e de outro, realimentando o capital para que o capital continue se ampliando. Marx observa que a sociedade capitalista é uma sociedade que, inevitavelmente, produz o luxo. Do ponto de vista da produção capitalista, o luxo pode ser até condenável, mas este luxo é inevitável dentro da sociedade capitalista. Do ponto de vista da produção capitalista, o luxo é condenável se o processo de reprodução se vê dificultado ou quando seu progresso tropeça com o uso desproporcionado desse trabalho produtivo que se apresenta em artigos não reprodutivos, com o que se reproduzem muitos poucos meios de subsistência necessários ou meios de produção, etc. O luxo faz parte, é parte constitutiva da sociedade capitalista, mas ele se torna um problema se, por exemplo, o capitalista
começar a gastar tudo em joias e não reinvestir no seu negócio. Ou então, se o trabalhador gastar tudo em roupas e não reinvestir, por exemplo, na reprodução da sua própria força de trabalho. Vamos supor que o trabalhador queira comprar roupas de grife. Isto seria um luxo da perspectiva do trabalho. E com isto, consumiria todo o seu salário e não teria como se manter como força de trabalho ativa. Nesse sentido, este luxo seria negativo para a continuidade da dinâmica do capital. Prossegue Marx. Embora o luxo seja algo que inevitavelmente vai estar presente na sociedade capitalista, não é o luxo que está aberto para o consumo do trabalhador. Para o operário, o trabalho produtivo, como qualquer outro, não é mais do que um meio para a reprodução de seus meios necessários de subsistência, para se manter vivo. Para o capitalista, a quem a natureza do valor de uso e o caráter do trabalho concreto utilizado é totalmente indiferente em si mesmo, o trabalho produtivo é puramente meio de obter dinheiro, de produzir mais valia. Portanto, o que interessa ao capitalista não é o que o trabalhador faz em seu tempo livre, e sim se ele vai fornecer a força de trabalho necessária para produzir mercadorias. É isto que interessa ao capitalista. O trabalho concreto do trabalhador, a força de trabalho específica do trabalhador, só interessa ao capital na medida em que esta força de trabalho esteja em condições de produzir mercadorias e ampliar a riqueza capitalista. Marx observa que é muito comum que se despreze esta questão a respeito do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo. Geralmente, se trata de uma maneira bastante abstrata. É produtivo tudo aquilo que foi feito. Marx vai observar que nem todo trabalho vai ser produtivo. Daí a necessidade de se discutir o que, dentro da esfera do capital, é trabalho produtivo e o que, dentro da esfera do capital, não é trabalho produtivo. Feito isto, ele retoma mais uma vez a questão da atividade de serviço, observando que serviço é, em geral, a expressão para o valor de uso particular do trabalho, na medida em que este é útil como atividade. Na produção capitalista, se estabelece, pelo contrário, uma relação específica entre a riqueza objetiva e o trabalho vivo. Na produção capitalista, não está em pauta esta questão do serviço, que não vai ampliar a acumulação de capital. Na produção capitalista, está em pauta a maneira como o trabalho vivo será utilizado para acumular capital e a necessidade de se utilizar este trabalho vivo produtivamente, ou seja, realizando a produção dentro do tempo de trabalho social médio requerido por uma determinada produção. Na produção capitalista, se estabelece uma relação específica entre a riqueza objetiva e o trabalho vivo, entre os meios de produção, é o material sobre o qual vai operacionalizar o trabalhador, e o trabalho vivo, ou seja, a própria força de trabalho. Já na compra de serviços, não se encontra nunca a relação específica entre o trabalho e o capital. O operário compra serviços com dinheiro, ou seja, o próprio operário pode comprar serviços, não apenas o capitalista compra serviços. O trabalhador também pode comprar serviços para fazer manutenção, por exemplo, na sua residência. O operário também compra serviços com dinheiro, o que constitui uma maneira de gastar dinheiro, mas não de transformá-lo em capital. Nenhum homem
compra prestações de serviços médicas ou legais como meio de transformar em capital o dinheiro assim desembolsado. Quando se faz uma consulta a um médico, se gasta dinheiro, mas isto não se está gastando esse dinheiro produtivamente, não está voltado a acumular capital, está voltado a cuidar da saúde. A diferença entre o trabalho produtivo e o improdutivo, portanto, consiste tão somente no fato de o trabalho trocar-se por dinheiro como dinheiro ou por dinheiro como capital. A diferença entre trabalho produtivo e improdutivo, prossegue Marx, é importante com respeito à acumulação, já que só a troca por trabalho produtivo constitui uma das condições de reconversão da mais-valia em capital, do trabalho não pago em capital. Marx caminha as suas reflexões finais nesta parte do trabalho produtivo e improdutivo, observando que o capitalista, como representante do capital, portanto, o capitalista é o suporte de determinadas relações sociais de produção. Lembremos sempre que Marx não analisa o capitalista enquanto indivíduo, e sim enquanto suporte de sustentáculo de determinadas relações sociais de produção. O capitalista, como representante do capital, que entra no processo de valorização do capital produtivo, desempenha uma função produtiva, que consiste em dirigir e explorar o trabalho produtivo. Não significa que é o capitalista que gera o valor. O que vai gerar o valor é o trabalho do assalariado. Portanto, é o dispêndio da força de trabalho. O capitalista ele organiza a produção, ele determina como vai ser realizada a produção. É nesse sentido que Marx está apontando que o capital tem uma função produtiva. É importante fazer esta diferenciação, uma vez que é muito comum no discurso ideológico o capitalista se apresentar como o grande responsável pela geração do valor. O capitalista não gera valor. O que gera valor é o dispêndio da força de trabalho que ele contrata para produzir mercadorias. A classe do capitalista, nesse sentido, apenas, é que é a classe produtiva por excelência. Por quê? É produtiva por excelência na medida em que ela se coloca como condutora do processo de trabalho. Na medida em que se coloca como condutor do processo de trabalho, o capitalista pode executar trabalho produtivo, no sentido de que seu trabalho se integra no processo de trabalho coletivo objetivado no produto. Ele organiza a produção, organiza as condições para que o trabalho seja produtivo e faz parte da engrenagem para ampliar o mais valor, para ampliar a mais-valia. Por fim, observa Marx, a determinação do trabalho produtivo e a do improdutivo, como seu contrário, funda-se no fato de que a produção do capital é a produção de mais-valia, e em que o trabalho empregado por aquela é trabalho produtor de mais-valia. E com esta passagem, Marx encerra suas reflexões a respeito do trabalho produtivo e improdutivo neste livro intitulado Capítulo 6º, inédito do Capital. Espero que tenham gostado da totalidade da discussão, que ela tenha contribuído a esclarecer as reflexões de Marx e encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos sempre melhorar nosso trabalho. E continuemos aqui em defesa da sociologia. Até uma próxima.